diz assim o texto: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. Capítulo 3, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Pode tomar o seu assento, adorando ao Senhor aqui. Amados, quero trazer uma palavra muito simples a todos vocês aqui esta noite, de que o quanto é necessário a gente tomar uma posição na nossa vida. Amém? De o quanto Deus ele olha para nós e espera que nós tenhamos decisões que possam mudar de fato não só o nosso presente, mas acima de tudo o nosso futuro, e que as nossas decisões possam refletir na mudança de gerações, de vidas. E às vezes nós pensamos que nós precisamos estar num grande patamar, ou que precisa de grandes homens de Deus para Deus fazer uma grande obra. É verdade que as grandes obras, as grandes revoluções, as grandes reformas, os grandes avivamentos são realizados por pessoas muito simples, pessoas muito humildes. E você talvez possa olhar para Moisés e pensar: Moisés era um homem muito preparado. Sim, ele passou 40 anos sendo preparado em toda a ciência do Egito, e de fato, ele já grande, toma essa decisão que vocês viram aqui, de matar um egípcio, esconder na areia. Olhou para todos os lados e sepulta esse homem, esconde ele. Mas alguém presenciou, alguém testemunhou isso, e ele então teme pela sua vida. E Moisés, que era o filho da filha de Faraó, criado na maior mordomia, um homem com toda a riqueza, toda a fama, todo o dinheiro, e tudo que estava se preparando para ele no futuro, ele abandona tudo isso e vai viver numa terra distante, vai fugir. E Moisés, ele vai viver os primeiros 40 anos da sua história debaixo desse preparo todo, em toda a ciência do Egito. Mas agora ele vai passar 40 anos num anonimato profundo. E agora Moisés já não tem mais dinheiro, Moisés já não tem mais as roupas que ele tinha no Egito, ele não tem mais a comida que ele tinha no Egito, ele não tem mais o dinheiro que tinha no Egito, não tinha mais a proeminência que tinha no Egito. Agora, segundo alguns estudiosos, até gago ele ficou, porque agora ele já está lá, não num palácio, mas está cuidando de ovelhas. Não tem mais os bálsamos, os perfumes do Egito. Agora ele está cheirando a urina e fezes de ovelha. É isso. Agora ele está lá, não mais com as roupas lindíssimas, os linhos finíssimos do Egito. Não tinha mais o algodão egípcio para usar. Tinha as roupas de um pastor simples e humilde. Já não tinha mais a retórica dos egípcios. Ele chega a dizer: eu já não sei mais nem falar. E é nesse momento que Deus olha para este homem, e eu fico pensando, e às vezes a gente fica imaginando que é no capítulo 3 que é o grande chamamento de Moisés, mas eu começo a olhar no capítulo 2 e verso 11, que foi aqui foi o princípio da sua chamada, foi aqui que ele se indigna, é aqui que ele resolve tomar uma posição, é aqui que ele tem uma decisão, mesmo que essa decisão trouxesse a ele todo esse prejuízo, mesmo que essa decisão fizesse com que ele tivesse que pagar um alto preço, perder as suas mordomias, perder os seus privilégios, fugir e viver no anonimato durante 40 anos,
Eu gosto muito de falar isso, que ele passa 40 anos achando ser tudo, mas agora ele vai viver 40 anos, descobre que não é nada, mas depois que essa sarça acende, Deus chama ele para uma obra, para um projeto tremendo. Ele vai caminhar 40 anos vendo que Deus é tudo na sua vida. Quem pode adorar o Senhor como eu que adore aqui esta noite? Eu estou sentindo a glória, a presença de Deus. E Deus vai atrás de um fugitivo. Gente, Deus não vai atrás de um homem agora com toda a pompa. Deus vai atrás de um homem que agora está vivendo uma vida simples, humilde e recatada. Deus vai buscar um fugitivo. Deus vai buscar um criminoso. Certamente nós não colocaríamos Moisés numa suposta lista para fazer parte de um projeto que foi feito ao ponto de tirar mais de 2 milhões de pessoas de dentro de um sistema poderoso chamado Império Egípcio. Mas Deus foi lá buscar um criminoso, e Deus foi lá naquela sarça, e aquela sarça, aquele arbusto começa a queimar. E a verdade é que o fato de um arbusto pegar fogo não tinha nenhuma novidade, porque por conta desses arbustos, por conta da madeira, por conta do calor, por conta de tudo que acontece no deserto, era normal um arbusto entrar em combustão e pegar fogo. Mas o que mais chamou a atenção é que aquela sarça estava queimando, mas não se consumia. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus. Acho que tem que melhorar só um pouquinho o som aqui, meus lindos do coração. Aleluia. Mas quando Moisés ele recebe essa visita de Deus, Deus chama ele para agir. Deus chama ele para tomar. Ele já tinha tomado uma decisão lá atrás. Ele matou aquele egípcio. Ele não deveria ter feito aquilo, mas ele fez. Foge. É um criminoso, é um fugitivo. Mas Deus vai atrás desse homem e chama ele para um grande projeto. Porque Deus ama pessoas que tomam decisão na sua vida. Deus ama pessoas que têm decisão na sua vida. E eu lembrei-me hoje, lendo esse texto, eu lembrei-me de que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele deixa um relato extraordinário aqui a respeito de Moisés, no capítulo 11, verso de número 24 a seguir, o escritor aos Hebreus vai dizer assim, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gosto do pecado, e tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, e pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como que vendo o invisível. Você consegue entender esta palavra aqui? Você consegue entender os princípios dessa palavra? Quando Moisés, no verso 24, está dizendo que Moisés resolve, pela fé, ele já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É como que se Moisés estivesse dizendo assim, eu fui criado pelos egípcios, eu fui acolhido pelos egípcios, havia uma sentença de morte, como que uma maldição sobre os filhos dos hebreus, pois eu nasci no meio de um decreto de morte, e Deus preservou a minha vida, mas eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Eu preciso assumir a minha identidade. Eu não posso viver uma fantasia. Eu não posso ver o meu povo morrendo, sendo maltratado, e fingir que tudo está bem. Deus não preservou a minha vida para mim viver no palácio, tomando um vinho gostoso, comendo carnes, vivendo debaixo de luxúria. Deus me chamou com um propósito, e eu tomei uma decisão, mesmo que essa decisão me custe um preço. Você consegue adorar a Deus aqui esta noite? Você consegue se ligar no culto aqui, crente? Deus ama pessoas que têm uma identidade, e Moisés está dizendo assim, eu não sou egípcio, eu sou hebreu, e eu vou assumir a minha identidade. Mas no meio dessa sociedade relativista, no meio dessa sociedade do politicamente correto, muita gente não está assumindo mais a sua identidade. Você é crente, lavado pelo sangue de Jesus. Deveria, se não é, busque o batismo com o Espírito Santo. Você precisa ser fiel a esta palavra. Você tem que estar servindo e esperando. Você tem uma identidade onde você passa, a unção de Deus está na sua vida. Você tem voz profética. Você tem o poder do clamor. Você tem uma identidade. Você precisa ser cheio desta presença e desta glória. E Moisés está dizendo, eu não vou viver uma fantasia. Eu
eu não vou viver uma fantasia, eu vou assumir a minha identidade. E o verso 25 do escritor aos Hebreus, capítulo 11, vai dizer assim, ó: e escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Sabe o que Moisés está me ensinando aqui? Eu sei escolher as minhas prioridades. Minha prioridade não é o palácio. Minha prioridade não é viver uma ilusão atrás de uma máscara, atrás de uma posição. Eu não sou egípcio, eu sou hebreu. E Deus me preservou em vida para que eu pudesse fazer algo pelo povo dele. Deus não preservou você em vida para você viver uma vida de fantasias. Deus não preservou você em vida para você viver uma vida distante do propósito dele. Mas você precisa acertar a prioridade aqui esta noite. Moisés disse: eu não só sei escolher a minha identidade, eu sei escolher a minha prioridade. Eu vou sofrer com o povo de Deus do que viver pouco tempo pelos gozos e pelos privilégios do Egito. Por isso esta noite Deus te trouxe aqui para dizer: nós ainda estamos começando este ano, nós ainda estamos no primeiro mês de 2022, dá tempo de você tomar uma posição, dá tempo de você escolher uma prioridade na sua vida. Você está entendendo esta palavra? Moisés escolhe isso. Moisés escolhe, no verso 26, tendo maiores riquezas, o vitupério de Cristo, que os tesouros do Egito. Sabe o que ele está entendendo aqui? Deus me chamou com uma responsabilidade. Verso 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Você sabe que a figura do faraó, essa dinastia, era uma entidade dentro desta cultura egípcia, era um ser divino. O fato de você desobedecer um decreto, uma ordem de faraó, era decreto de morte para você. Você não podia nem olhar para Faraó se não tivesse autoridade para erguer a cabeça e olhar para ele. Se você olhasse sem permissão, já era réu de morte. Mas Moisés resolveu voltar para o Egito, depois do encontro com Deus, não temendo a ira do Egito. Sabe por quê? Porque agora, como se Moisés tivesse uma placa: sob nova direção, estou debaixo de um novo comando. Eu não sigo mais Faraó e não temo mais Faraó. Quem está debaixo de nova direção, a direção de Deus na sua vida, comece a sentir a presença de Deus aqui comigo. Você está entendendo isso? Eu escolhi alguns personagens aqui esta noite. Eu culto ensino e não só Moisés me ensina, quanto ele teve que tomar uma decisão difícil para ele. Escolheu andar no Egito, escolheu sair do Egito e andar no deserto, escolheu o povo de Deus, escolheu sofrer pelo povo, porque entendeu que Deus tinha um propósito com a sua vida. Perco as minhas mordomias, perco a luxúria, perco o meu status, mas eu não saio do propósito de Deus para a minha história. Eu estava lembrando-me hoje de uma pessoa que para mim marca muito a minha história, e é um dos personagens que eu mais tenho afinidade, é Neemias. Neemias não era um guerreiro, gente. Neemias não era um estrategista de guerra. Neemias não era um engenheiro, não era um lutador. Neemias não empunhava uma espada. Neemias, ele era copeiro. Neemias, ele tinha uma atribuição de tomar o vinho e comer a bebida antes do rei, para que pudesse se precaver de que aquela comida ou aquela bebida não estivesse envenenada. Era isso. Mas até o dia em que Neemias ficou sabendo, por conta dos seus irmãos, de que Jerusalém estava destruída, e há mais de 100 anos Jerusalém estava debaixo de opróbrio, os muros estavam derrubados, as portas estavam destruídas, os inimigos entravam e saíam quando queriam de Jerusalém. Havia saques, havia miséria e havia pobreza, e a Bíblia diz que os poucos que lá ficaram estavam em opróbrio, eles estavam em angústia. E a partir daquele momento, o texto de Neemias, capítulo 1, vai dizer que quando Neemias ficou sabendo dessa situação, ele tomou um propósito na sua vida. Eu quero que você adore a Deus comigo aqui esta noite. Quando Neemias ficou sabendo dessa situação, o que ele faz? Ele toma uma posição, ele vai orar ao Senhor. Neemias capítulo 1 e verso de número 4, vai dizer assim o texto, 1 e 4 de Neemias. E sucedeu
que ouvindo eu essas palavras, que palavras? Que os que ficaram lá, os restantes que não foram levados para o cativeiro, estavam em miséria e desprezo, e os muros caídos, fendidos, e as portas queimadas a fogo. Verso 4: mas quando eu ouvi essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deus precisava de um homem de posição, porque eu não lembro quanto, mas pelo menos uns 140, 150 anos, a cidade já estava abandonada, a cidade estava destruída, cada dia sendo destruída um pouco mais. Mas de repente um homem resolve. Ele, repito, não é um guerreiro. Nós não estamos falando de um estrategista. Estamos falando de alguém que está dentro de um palácio, tendo uma atribuição, dentro de um império. E de repente Deus vai lá e acende o coração de Neemias, o desejo de estar em Jerusalém. Ele não conhecia Jerusalém, ele não era natural de Jerusalém. Ele conheceu Jerusalém pela história dos seus pais, mas ele não era de Jerusalém. Mas ele amava Jerusalém, e ele se assentou. Sabe por quê? Ele não procurou ninguém, mas se assentou na solidão da sua angústia. E o texto vai dizer que ele começou a chorar. O que é isso? Começou a viver um tempo de quebrantamento na sua história. Ele precisava tomar uma decisão, e uma decisão passa pelo quebrantamento. E diz que ele ficou em luto. O que é luto, pastor? É lembrar de tempos passados que não retornam mais. Ele começou a se lembrar das histórias de seus pais, da glória de Jerusalém. E a glória de Jerusalém estava fadada ao quê? A ruínas, a cinzas, a portas queimadas, a muros derrubados, a pobreza de um povo. Mas ele tomou uma decisão na sua vida, e ele começou a orar. Começou um tempo de oração, de dependência, e orou durante 4 meses. E depois de 4 meses, Deus envia Neemias para um recomeço. Eu venho aqui com uma voz profética para a sua vida aqui esta noite. Prepare o seu coração para receber a palavra. Deus está te trazendo a esta igreja, a esta casa, esta noite, para dizer que está começando 2022, um tempo de recomeço, de reconstruções na sua história. Pode receber esta palavra? Pode receber esta palavra? Deus está falando ao meu coração aqui esta noite. Você vai em meio a essa destruição, essas ruínas, porque todo recomeço é difícil. Recomeço, meu irmão, recomeço, você tem um defunto atrás. Recomeço, você tem tragédia que ficou para trás. Recomeço, ficaram inseguranças, ficaram traumas. Recomeço tem dúvidas, tem questionamentos, tem pontos de interrogação. Recomeço tem ruínas, tem pó, tem escombro, tem tristeza, tem decepção, tem amargura, tem deslealdade, tem traição. Nunca é fácil recomeçar. Nunca é fácil recomeçar. Mas esse homem resolve tomar uma posição. Porque quem quer recomeçar não sente alegria. Você já viu recomeço em alegria? Você já viu avivamento em alegria? Todo recomeço é assim. Sentei, chorei, orei, fiquei de luto, clamei, meu semblante ficou desfigurado, eu fiquei em sofrimento, eu fiquei em angústia, eu fiquei em oração, eu fiquei em clamor, porque eu entendi que era um tempo de recomeço. E sabe de uma coisa? Se é uma coisa que o diabo odeia na sua e na minha vida, é quando você resolve mexer nas ruínas, aquilo que o diabo já decretou falência, você vai começar a mexer e dizer: eu vou reerguer dessas cinzas uma nova história, eu vou reerguer desses escombros uma nova história. Quem entende esta palavra comigo aqui esta noite? Eu vou reerguer deste montão de pedra, deste montão de entulhos, aquilo que o inferno já declarou falência, eu vou recomeçar uma nova história. Quem pode receber, receba. Quem pode adorar, adore, porque Deus está nesta palavra. Você quer restauração de Deus? Então não pense que você vai ser paparicado, ou você quer restauração, você quer que as pessoas tenham dozinha de você. Não mendigue afeto de ninguém. Recomece. Ninguém faz nada por nós. Ou é Deus na nossa história, ou é a gente que toma posição. Moisés resolveu tomar uma posição, mesmo que ele custou um alto preço.
Ele vai assim até o final. Ele vai até o final, porque a obra de Deus, irmãos, para quem faz de verdade, ela não é nada fácil. Nada. Quando alguém me procura e diz, pastor, tem uma coisa que é fácil, eu digo, então procure outro, porque isso não é para mim. Para mim tudo é difícil. E quando o Robson começou a ler aqui sobre Elias e Eliseu, ele disse, pastor Gilberto, está pegando lá, que eu separei o capítulo 17, 18, 19, para dar uma passadinha aqui. Por quê? Porque aqui novamente nós vamos ler 1 Reis capítulo 17. 1 Reis capítulo 17. Olha só o que acontece. Culto e ensino, vamos aprender. 1 Reis capítulo de número 17. O que diz o texto? 17, verso de número 1 Reis capítulo 17, verso 1. E então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse para Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quantos anos ficaram sem chuva? Quantos anos? 3 anos e meio. Lucas 4:25, Jesus vai falar que foi 3 anos e meio sem chuva e sem orvalho. Por quê? Porque um homem resolveu se revoltar contra um sistema. Tanto que quando Elias vai orar, vai dizer: até quando, Israel, povo de Deus, até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar sem tomar uma decisão clara? Até quando vocês vão querer servir dois senhores? Vocês querem servir Deus e Baal? Vocês querem sentar na mesa de Jezabel e de Acabe? Vocês querem adorar a Zera e querem adorar também Baal? Aqui Deus não mandou Elias profetizar, mas ele tomou uma decisão. Não tem ordem de Deus aqui para ele dizer assim: filho meu, ergue a tua voz e profetiza, porque eu vou visitar esta terra com estiagem, porque não pode haver castigo maior para esta região seca do que ficar sem chuva e sem orvalho. E Elias tomou uma decisão: eu vou profetizar, porque eu vou dar no cerne do baalismo. Os balins dizem que este Baal é o Deus que controla os tempos e estações, e é o Deus da fertilidade. Eu quero ver onde é que vai ficar Baal com estações e com fertilidade, se parar o céu 3 anos e meio e não chover. Eu quero ver Deus, segundo a minha palavra, eu profetizo: não chova durante 3 anos e meio. Cerra o céu, Senhor. E eu vejo Deus levantando do trono dizendo: eu vou cumprir a tua palavra, porque eu gosto de homem de posição. Deus honrou Moisés, embora tenha matado um homem, mas tomou uma posição. E Deus depois foi lá e disse: eu preciso de você, você tem posição. Você fez errado, mas eu vim te buscar. Você queria matar um egípcio, eu queria matar todos. Lá na frente eu mato eles, quando eu fechar o mar. Deus falou em Neemias e disse: esse menino não tem nada de guerreiro, não é nem um estrategista, não é um engenheiro, não é nada. Ele só bebe vinho e come comida boa no palácio. Mas ele está chorando e quer fazer a minha obra. Eu te escolho. Vem. Ele olha para Elias, que tomou uma decisão. E quando ele tomou a decisão e profetizou indignado, Deus disse: eu vou honrar a tua palavra, eu vou cerrar os céus, não vai descer nem chuva e nem orvalho por mais de 3 anos em Israel. Mas tem uma coisa: foge, corre, porque eu preciso te esconder. Aleluia. Eu tomo uma decisão e Deus tem que me esconder. Tem horas que você toma uma decisão e se você só não morre, é porque Deus te sustenta. E Deus diz assim: agora eu quero que você vá para o ribeiro de Querite. Não seria melhor se esconder em algum ponto das margens do Jordão, já que não vai chover durante mais de 3 anos? Será que não seria interessante você ficar perto da água, pois não vai chover? E Deus disse assim: você não vai para as margens do Jordão,
Você vai para um pequeno afluente, onde a água é racionada. Mas durante 1 ano, Elias fica no ribeiro de Querite. E de manhã e à tarde, os corvos iam na casa de algum nobre buscar pão e carne, pão e bife de primeira, para Elias comer, beber do ribeiro, comer pão e água 2 vezes por dia, durante aproximadamente 1 ano. Você pode entender esta palavra? Deus quer te esconder no lugar onde as coisas são racionadas, mas Deus vai te esconder e vai te manter vivo. O importante é você ter uma voz profética de coragem no meio dessa geração. Quem pode entender esta palavra? Porque Elias, pela sua coragem, ele vai viver muitos períodos de sustentação de Deus, porque depois de um tempo, talvez 1 ano, é mais ou menos isso que os teólogos ensinam, vai secar o ribeiro de Querite. E aí ele vai ter que ir para outro lugar. Ele vai então para onde? Vai para Sarepta. E lá em Sarepta vai encontrar uma viúva que está indo buscar o último punhadinho gravetos. Vai buscar a última refeição dela para fazer. E Elias diz: primeiro faz para mim, porque não vai faltar o azeite e não vai faltar farinha na tua botija. Aleluia, eu sinto a presença de Deus. Já melhorou. Para quem comia dos corvos, passou a comer da mão de uma mulher, de um ser humano. Primeiro comeu da natureza, depois comeu da mão de um ser humano, e lá em Horebe vai comer na mão de um anjo. É isso que Deus tem para quem não tem coragem. Deus quer aumentar o nível, Deus quer melhorar o seu nível. Você pode entender esta palavra? Durante aproximadamente mais de 2 anos, nunca transbordou a botija de azeite, e nunca transbordou o vaso com a farinha, mas todos os dias em que fazia a refeição, Deus repunha aquilo que era gasto. Eu quero que você receba aqui esta noite esta palavra. Deus está mantendo você vivo, então dê glória. Você não tem sobrando, mas todo dia tem. Você não tem talvez aquilo que você queria ter, mas tem o que ter, o que te mantém vivo. Quem pode entender esta palavra? Quem pode receber esta palavra aqui esta noite? Não vai ser fácil a missão. Não vai ser fácil, Elias. Porque Elias vai profetizar, e depois de 3 anos e meio, ele vai retornar. E olha que Acabe mandou mensageiros por todas as nações para matar Elias. Mas quando Deus resolve esconder você, ninguém te acha. Quando Deus resolve esconder você, pode fazer o que fizer, não vão te achar. E agora, depois de mais de 3 anos, encerrando esse tempo de chuva, onde Elias, ele no Carmelo faz aquela prova, né? Em que tinha que buscar água, molhar o sacrifício, e o Deus verdadeiro, se fosse Jeová ou fosse Baal, responderia com fogo. E vocês todos sabem o que aconteceu. Os Baalins ficaram aí do meio-dia para tarde, se retalhando, se cortando, se mutilando, e Baal saiu de férias. Baal saiu de férias. Mas quando Elias faz uma oração curta e breve, o fogo do céu desce, queima todo o holocausto. Os 850 profetas, sendo eles de Baal e os de Azera, são aniquilados. Só que Jezabel dá 24 horas de vida para Elias. Disse: amanhã, por essas horas, eu vou matar você como mataram os meus profetas. Elias se viu ameaçado, amedrontado por uma decisão que tomou. Ele resolve fugir. E quando ele foge, deixa o seu menino, o seu moço, pelo caminho. E vai para o deserto. E no deserto ele encontra um pé de zimbro. E nesse pé de zimbro era Deus investindo no deserto dele, para que ele tivesse sombra. E enquanto ele está lá, ele descansa, ele dorme, e quando ele acorda, alguém já havia feito fogo, alguém já havia amassado pão,
alguém já havia cozido um pão na brasa, alguém já tinha trazido água, a sombra estava ali. Sabe quem era? Era o anjo de Deus, era um anjo do Senhor. E com aquela comida ele comeu e caminhou 40 dias e 40 noites. E quando ele chega a Horebe, o monte Deus, ele vai para uma caverna. Naquela caverna Deus chama ele e diz: o que faz aí, Elias? Senhor, tomei uma decisão e estou pagando um preço. Eu quero a morte, eu quero morrer. Rapaz, se você quisesse morrer mesmo, você tinha ficado lá com Jezabel. Você não quer morrer com coisa nenhuma, você fugiu para não morrer. E Deus vai soprar vento, um terremoto, enfim, vocês conhecem a história. E Deus diz para ele: Elias, eu não estou nesse vento. Elias, eu não estou nesse terremoto. Elias, eu não estou nesse fogo. Ainda que a minha voz sopra mais que vento, ainda que a minha voz queima mais que fogo, ainda que a minha voz estremece mais que terremotos, mas eu estou num vento manso e suave que fala contigo aqui. Sai dessa caverna, Elias, porque a tua história não acabou. Você tomou decisões difíceis, e agora você está em depressão, você deixou pessoas pelo caminho, mas eu tenho uma obra com a tua vida ainda. Você consegue entender esta palavra? Receba no seu espírito, receba no seu espírito, receba no seu espírito aí. Queridos, vocês pensam que foi Davi que matou o gigante? Vocês pensam que foi a força do menino, foi a mira do menino? Não. O que mais impressiona nisso tudo, e você vai já encerrando, 1 Samuel, no capítulo número 17, quando Davi toma essa indignação, de novo indignação, que ele é um menino, está levando marmita para os seus irmãos, e queijo para o comandante, carregador de marmita. Quando chega no fronte de batalha, ele percebe que há um homem há 40 dias afrontando o povo de Deus, que pela manhã afrontava e ao entardecer afrontava, porque esta é a estratégia do diabo, é de manhã afrontar você, para que você passe o dia encucado com as ameaças dele, e depois ele vem à tardinha de novo te perturbar, para que você não durma e passe a madrugada em claro, atormentado pelas suas ameaças. Mas esta noite o gigante está caindo por terra, porque Davi olhou para aquele gigante e disse: quem é este filisteu incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Eu vou tomar uma decisão, vou deixar minha bagagem aqui e vou me apresentar para o rei, porque eu vou matar esse gigante. Diga ao rei que não atemorize o seu coração, porque aqui tem alguém que tem uma vida anônima com Deus. Eu fui escolhido, Deus me ungiu, mas eu lá no anonimato, lá nos campos, nas noites solitárias, nos dias distantes, nos dias prolongados, nos dias de calor, nos dias de frio, eu já matei ursos e leões. Eu quero que você adore a Deus aqui esta noite, porque Deus é comigo, e eu vou vencer esse gigante. Tu vens contra mim com espada e com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, porque quem ganha esta batalha não é quem é mais forte, mas é quem tem aliança. E quem tem aliança está aqui esta noite. Se tem aliança da glória, se tem aliança da glória, Deus, crente. Fica de pé comigo para a gente orar. 9h22. Eu vou orar por você. Sabe quem vence, irmãos? É quem não olha para as críticas. Porque quando Davi se apresentou para a batalha, tomou uma posição de enfrentar, o seu irmão mais velho, Eliabe, foi lá e disse: eu bem conheço a presunção do seu coração, sua maldade, rapaz. Sabe o que dói, irmãos? O que dói não é as pessoas estranhas nos criticarem e falar mal da gente. A calúnia que mais dói são daquelas pessoas que conhecem a nossa história. O irmão mais velho, se é o mais velho, viu Davi chegar na casa. Se é o mais velho, viu Davi ser ungido por Samuel no meio de todos. Se é o mais velho, sabe do coração e da responsabilidade desse menino. Mas não foram as críticas de Eliabe, não foram as críticas de Saul que disseram: você não tem capacidade nenhuma, você nem é guerreiro. Se eu sou Davi, eu digo assim: pois é, mas quem está preparado está amedrontado, então eu estou aqui.
Quem tem preparo de guerreiro não quer ir para a guerra. Quem passou pelos treinamentos de guerra está se escondendo. Quem tem armadura não vai, quem tem espada não vai, quem tem arco e flecha não vai, quem tem escudo não vai. Então que o menino está pronto para ir. É por isso que Deus ama quem tem posição, porque você não tem o preparo, mas você tem coragem. Você não tem os requisitos, mas você tem uma vontade de vencer. Como Deus ama isso no homem, como Deus ama isso em nós. Nós estamos rastejando, nós estamos às vezes aos pedaços, nós estamos ali, não sabemos como nos mantemos em pé, mas não desistimos de vencer. Queremos vencer, queremos dar a volta por cima, queremos superar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu só quero uma posição sua, tua posição, porque aquela pedra não é você que está nela, Davi, não é tua força, não é tua mira. Sou eu que estou naquela pedra. Sou eu usando você para derrubar esse gigante. E tem muitos gigantes afrontando esta nação. Tem muitos gigantes afrontando a sua casa. Tem muitos gigantes afrontando a sua história, o seu casamento, o seu ministério, os seus filhos. Mas esta noite, em nome de Jesus, nessa noite profética, em que Deus está atrás de pessoas simples e humildes, que não têm capacidade, mas têm vontade de se apresentar, têm vontade de vencer. Esta noite Deus reservou para mudar a tua história. Levanta a mão para o céu comigo. Levanta, porque eu sou profeta de Deus aqui para a sua vida. Eu tenho profecia de cima desse altar para você aqui agora. Eu tenho profecia. Deus está dizendo que esse gigante está caindo por terra agora. Da glória. Esse gigante que desanima você, que te afronta de manhã e te afronta no anoitecer, ele está caindo por terra agora em nome de Jesus. Só quem crê comigo da glória. Oh, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Você vai fazer como Moisés, você vai se apresentar e dizer: Deus, eu quero, eu preciso. Você vai fazer como Neemias: eu quero, eu preciso. Fazer como Elias: eu vou profetizar. Fazer como Davi: eu vou vencer esse gigante. É por isso que Deus te trouxe aqui esta noite. Aleluia. Maico, prepara mais o louvor lá, Maico. Quero que você feche seus olhos agora e comece a sentir a presença do Espírito Santo que está aqui. Deus está neste lugar para renovar as tuas forças. Talvez você ganhou um cargo esse ano e você não sabe nem como começar a fazer. Você ganhou uma responsabilidade, você não sabe nem como, por onde começa, por onde eu pego, por onde eu vou. Talvez você tenha um desafio à sua frente, lá na sua empresa. Você tem um desafio na tua carreira profissional. Você tem um desafio no teu ministério. Você tem um desafio familiar para resolver e você não sabe como. Mas se você se apresentar esta noite, Deus de Moisés está aqui. Senhor, eu não sei nem falar. Senhor, se eles me perguntarem o que eu digo, só vai e diga que o eu sou está contigo. Parece que algumas pessoas entenderam. Vou repetir de novo. Você vai se apresentar e vai dizer assim: ó, eu posso não ter preparo, eu posso nem saber falar direito, eu posso não ter um curso, eu posso não ter uma formação, eu posso não ter uma armadura, eu posso não ter uma arma, mas eu tenho disposição, Senhor. Vai, porque o eu sou vai contigo. Diga que o eu sou vai fazer. O eu sou vai fazer. O eu sou vai derramar pragas. O vai afrontar o teu inimigo. O eu sou vai abrir o mar. O eu sou vai fechar mar. O eu sou vai mandar maná. O eu sou vai dar água no deserto. O eu sou vai fazer a roupa crescer à medida que vocês caminharem. O eu sou vai, aleluia. Se apresente, porque a pedra, você joga a pedra, mas quem dá direção e força para a pedra é Deus. Você joga a pedra, mas quem dá força e direção para a pedra é Deus. Adore o Senhor aqui esta noite, crente. Você não tem recurso, mas Deus vai dar força para recomeçar esses muros, para cercar a tua casa de novo, cercar a tua família de novo. De suas mãos, choro dura uma noite, mas a alegria, uma posição tem que ser tomada. Ela vem pela manhã. Alguém nessa casa tem que tomar uma posição. Eu creio. E eu estou te esperando aqui na frente agora. Pode vir aqui, eu orar por você. Pode vir aqui na frente. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pode pela cantando também. manhã. Pode cantando também, pode vir. Eu creio. É noite de decisão, ainda de posição, que a figueira não floresça, porque esse gigante não vai afrontar mais. Não mais suave, haja mais suave. Mais suave aí. Olha aqui. É noite de tomar posição.
Porque enquanto você não toma posição, o gigante vai continuar afrontando na tua casa. Enquanto você não toma posição, os teus irmãos continuarão sendo escravos. Enquanto você não toma posição, os muros não serão reconstruídos e as portas não serão também restabelecidas. Enquanto você não toma posição, os profetas de Baal vão seguir profetizando na tua casa. Mas hoje terminou, acabou, encerrou. Porque hoje você tomará uma posição. Vou repetir, hoje você tomará uma posição. Pode vir mais para frente um pouquinho, meus irmãos. Mais para frente, porque tem mais pessoas que precisam tomar uma posição aqui hoje. Você não toma posição, o recomeço não acontece na tua casa. Você não toma posição, os muros não se erguem na sua casa.